queridos amigos que acompanham o canal. Pessoal, eu posso falar aí sem medo de errar, que esse daqui é um dos vídeos mais insólitos que já fizemos aqui no canal. Esse banco aí, talvez um dos bancos mais importantes do mundo, teve uma perda então homérica, mais de 1 trilhão, gente, de reais. Que é isso, né? Que é isso? Então, quem é esse banco? Qual é esse banco? Massive Hedge Fund, olha que interessante, né? O Zero Hedge aí fez uma matéria muito interessante, chamando esse banco de um grande, né, fundo de hedge, na verdade. Nem é um banco, é um fundo de hedge. Como assim, Morfeuzinho? Calma que a gente vai explicar, gente. Olha, gente, isso aqui é muito legal. Sofre perda colossal de 143 bilhões de dólares em 2022. Então vamos entender isso daí. A última vez que olhamos para o enorme fundo de hedge de impressão de dinheiro. Não, peraí. Como é que um fundo de hedge pode ser impressora de dinheiro? Gente, também brilha como Banco Nacional Suíço. Gente, estamos falando do Banco Central, gente, do Banco Nacional Suíço. Sim, olha aí que coisa. Ficamos surpresos ao saber que as participações acionárias nos Estados Unidos explodiram para um recorde de 177 bilhões de dólares no final do trimestre aí de 2022, ordens de magnitude superior aos meros 27 bilhões de dólares que tinha em 2014. Então a primeira coisa que a gente pode pensar, pessoal, é a questão aí, né, da operação, né, milkshake, que é exatamente aquela teoria que quando o Banco Central norte-americano aumentasse seus juros, ele levaria todos os ativos do mundo, né, para se dolarizar, porque nenhum outro banco seria aí poderoso o suficiente para aumentar os juros na mesma proporção e, o mais importante, né, manter o valor da sua moeda, tá certo? Em 2022, gente, 2022 foi, né, um laboratório onde exatamente isso daí aconteceu. Incrível, né? Incrível como pessoas, empresas e nações, tá certo, se dolarizaram, gente. Olha, realmente é um ano que vai entrar para a história. Então vejam aí o valor, né, do banco suíço, como caiu então desde 2021, tá certo? Perdeu o valor. Mas o que aconteceu, gente? Desde então, coisas não correram exatamente como planejado para o grande coletor de ativos, e o valor de suas posições compradas em ações nos Estados Unidos caiu 50 bilhões de dólares do recorde no primeiro trimestre para 139,8 bilhões, né? Uma baixa de 2 anos e uma grande perda, apesar do fato de que tudo que o banco aí, né, nacional faz precisa, o que ele precisa fazer? Ele só imprime mais francos suíços, vendê-los por dólares e simplesmente comprar mais algumas stonks para tapar qualquer buraco. Pessoal, olha aí, né? Meu Deus, gente, que mundo é esse que nós estamos vivendo, pessoal? Que mundo? Quantas vezes eu não falo aqui no nosso canal, gente, que a economia, né, perdeu aí qualquer razoabilidade. Estamos aí numa época sem precedentes, gente, sem precedentes. Então vejam o que essa matéria está falando, para quem não entende, né, exatamente porque realmente é muito complexo, tá certo? Eu me recordo que lá atrás, né, eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos, e eu tinha um professor de história muito bom, e eu perguntei isso para ele na época, né? Eu falei, professor, por que a nação não gera mais dinheiro? Imprime mais aí e aí fica sempre rica. E ele me disse, naquela época, hein, professor de história, disse que isso não é possível porque gera inflação, tá certo? E aí, né, esse é o maior fetiche aí de todo esquerdista do mundo, gerar mais e mais dinheiro, são as novas diretrizes, né, desse governo novo no Brasil aí que eu simplesmente, gente, não vou mais comentar, tá? Até essas coisas aí diminuírem. Estamos realmente vivendo uma época que você não pode falar mais, tá, pessoal? Quem falar vai ser considerado aí FASCITA, tá? Então, não vou mais comentar, gente. As coisas passaram, né, do limite, então estou fora, né? Enfim, vamos deixar isso por aqui, tá certo? Então, voltando, né? Por que não se pode imprimir, pessoal? Porque você gera inflação, você acaba com a sua nação. Depende, né? Depende da nação. Então vejam aí, Estados Unidos pode, né?
porque ele é o grande fiador do mundo, a Suíça também, gente, né? A Suíça aí, os francos suíços são vistos com uma proteção tão grande quanto o ouro, tá certo? Então basta eles imprimirem mais, né? Mas é tão fácil assim, gente? Também é muito simplista, tá, pessoal? Dizer que tudo é uma questão disso, claro que não é, né? Claro que não é. Óbvio que essas moedas aí têm essa força devido à segurança jurídica que tem na Suíça, a segurança jurídica que tem nos Estados Unidos. Vejam que o que ocorreu aqui no Brasil, inclusive, gente, foi muito parecido, né, com o que ocorreu lá no Capitólio norte-americano, mas lá as coisas, obviamente, não tiveram, né, a mesma consequência, porque lá tem lei de verdade, lá tem político de verdade, que defende o povo, né? Então é por essas e por outras que a moeda é muito mais valorosa, certo? Então vamos só colocar isso aí em perspectiva, mas vamos entender o que aconteceu, gente. Né? Os caras, então, lá do Banco Suíço, eles viram que os Estados Unidos iam aumentar os juros, eles viram que seria uma boa dolarizar o patrimônio, só que em vez de comprar títulos, né, eles investiram em ações. Ações. Tiveram essa perda aí trilionária, né, em reais, né, trilionária em reais, e, pô, o que que vai fazer, né? Paciência, gera mais dinheiro e compra mais stonks, né, como dizem aí brincando. Então, pessoal, que mundo é esse, gente? Mas enquanto esperamos, né, pelo final aí do ano, que deve ser publicado em cerca de um mês, já sabemos o prejuízo sofrido pelo fundo de hedge suíço. Então, por que que ele chama de fundo de hedge, né, gente? Fundo de hedge serve exatamente para você garantir, né, as suas operações de risco. Então, os francos suíços aí são utilizados, sim, para fazer hedge de muitas coisas, assim como o dólar, né? Interessante. Ouro também, né? Muito bom. E na segunda-feira, então, o Banco Nacional relatou uma perda anual de 132 bilhões de francos suíços, ou 143 bilhões de dólares. Sim, gente, os francos suíços valem mais que os dólares, né? Para o final de 2022, a maior perda em, gente, 115 anos de história. Tá bom? Com a queda dos mercados de ações e renda fixa atingindo o valor de sua carteira de ações e títulos. A recente queda do dólar também não ajudou. Então, meus amigos, olha aí, né? 115 anos. Gente, quando eu falo, né, que nós estamos em um momento histórico, tá certo? Ah, mas aí de novo, hoje as bolsas subindo, né, pessoal? Gente, isso aí são movimentos, né, temporários, mas não podemos perder, né, o todo, o macro, né? 2022 foi o pior ano para ações e títulos, né? Se você contabilizar os dois juntos, foi o pior ano assim em 100 anos, gente. Nós estamos vivendo momentos históricos, o sistema já não se sustenta, né? Então, realmente é muita coisa, pessoal. Gente, mais uma vez aí o nosso cursinho de desenvolvimento em Python, ciência de dados, o único setor da economia que só contrata, né? Sem fim. Não percam aí. Tá na dúvida, tem 7 dias de garantia, dá para pagar no boleto, no Pix, no cartão. Então vale muito a pena. Não deixem também, né, de participar do nosso grupo do Telegram. Estamos compartilhando, pessoal, muita coisa por lá que não dá mais, né, para falar aqui até um dia, né, que lá também vai ser caçado, mas enfim, são os novos tempos que estamos vivendo. E não deixem também, né, quem puder entrar aí em qualquer área de membro do YouTube, nos ajudaria muito. Além de que, né, se você não tiver dinheiro, só se inscreva, curta, comente, pois realmente o nosso canalzinho precisa desse help. Twitter e Instagram o dia inteiro postando também informações muito relevantes. E aí, gente, o que mais podemos falar, né, sobre essa insanidade? De acordo com o banco, a maior parte da perda, 131 bilhões, foi de suas posições em moeda estrangeira, um termo amplo usado para descrever os mais de 800 bilhões de francos em ações e títulos que o Banco Nacional comprou durante uma longa campanha para enfraquecer o suíço franco, né, o franco suíço. A título indicativo, o valor também é quase exatamente o mesmo que o PIB da Suíça. Pessoal, vamos lá, né? Poxa, por que que um país, né, vai querer enfraquecer a própria moeda? Gente, é muito bonito, né, vermos aí uma moeda como, nossa, reserva de valor real, né? Então, junto com o ouro, junto com o dólar americano, você vai deixar o seu dinheirinho lá, o seu patrimônio, você não vai perder, né, ao longo dos anos.
Ah, Morfeu, mas o ouro saiu aí de 2000, tá, um tempão andando de lado. Sim, gente, mas os grandes investidores, né, eles vêm aí décadas, né, até às vezes 50 anos, né, e ao longo desse período, sim, você não perde o seu valor, né, não perde o seu valor com ouro, né, com dólar já o seu poder de compra você já perdeu bastante. E com o franco suíço, bem menos, né? Mas você também perde, tá certo? Então, o ativo de excelência, né? Como dizia o Morgan, JP Morgan, né? Ouro é dinheiro, o resto é crédito, tá certo? Então, é o único ativo que mantém, né? Realmente o valor aí do seu patrimônio. Então, para que um país vai querer enfraquecer a própria moeda? Exatamente por isso, né, gente? Também não é legal para um país, né, ter a sua moeda como uma reserva de valor, porque aí você se torna muito caro, né? Para morar na Suíça é um absurdo. Para você fazer trocas, né, exportação e importação também fica tudo muito caro, tá certo? As coisas que você produz ficam caras no mercado estrangeiro. Então não é legal também, gente. Olha como a economia, né? É algo capcioso, tá certo? Não é legal, gente, não é legal. Eles trabalharam com afinco, então, para baixar o valor do franco suíço, mas tiveram essa paulada. Gente, importante também lembrar, tá? Eles falaram bastante de ações, mas os títulos tiveram muita perda. Gente, os títulos foram a maior, né, fonte de prejuízos aí em 2022, gente. Por quê? Como que você pode ter, meu Deus do céu, prejuízo em título? Né? Infelizmente, né, o investidor aí novato, que até conhece um pouco, mas não profundamente o mercado, ele não sabe como isso pode acontecer. Pô, eu tenho lá um título pré, eu vou ter aquele retorno. Poxa, como que eu posso ter prejuízo? Claro, se você olhar de uma forma simples e você não estiver considerando a inflação. Gente, se você está pagando lá 1%, né, ao ano, imagine quem estava aí com título, né, em 2020, 2021, de 0,5% dos Estados Unidos, pessoal, e agora tem, né, uma clara intenção de ir para 5% ao ano, gente, ficar 2023 aí com 5%. Gente, é óbvio que o mercado ele vende, né, tem um efeito manada, ele sai vendendo tudo, que era título de 0,5, ele quer o de 5, né, e nisso ele toma um prejuízo enorme, todo mundo toma prejuízo, então sim, o mercado de títulos, gente, não é, né, tão fácil quanto os investidores novatos pensam. É uma selva também, tá certo? Como tudo que envolve dinheiro, tá certo, gente? Não é à toa, né, que é tão difícil ganhar dinheiro. Perdas aceleraram à medida que mercados globais de ações e títulos caíram em uníssono. 2022, olha aí, gente, foi o primeiro ano em mais de um século em que mercados de ações e títulos sofreram perdas de 2 dígitos, enquanto bancos centrais de todo mundo, incluindo o Banco Central aí, né, da Suíça, aumentavam taxas de juros para conter a inflação. Enquanto isso, o forte franco suíço, que subiu acima da paridade em relação ao euro em julho, também levou perdas relacionadas à taxa de câmbio. Né? Então, foi aí, gente, uma distribuição de prejuízos, meu pai do céu. Enquanto isso, então o bancão aí perdeu dinheiro em praticamente tudo. Houve uma única classe de ativos então que gerou lucro, né? Adivinha o que foi? Ai, Morfeuzinho. Esse Morfeu, viu? É do capiroto, né? Participações de ouro estavam em 1.040 toneladas no final de 2021, ganharam 400 milhões de francos em valor. Parabéns, gente, parabéns. Pessoal, eu não posso deixar, né, de beliscar os nossos amigos aí de cripto. Ai, meu pai, gente do céu. E o ouro digital? Cadê o Bitcoin, pessoal? Cadê o Bitcoin, né? Meu Deus do céu, é muito triste, gente. Bitcoin não é ouro digital, gente. O Bitcoin é um ativo ultra especulativo. Então, quando tiver muito baixo, legal, vale a pena comprar, né? Esperando perder tudo, como todo ativo ultra especulativo, mas não é o ouro digital. Se você quer manter o valor do seu patrimônio, é ouro, meu amigo, é ouro físico, né? Como que faz para comprar aí? Cada um fala uma coisa, alguns acreditam até no ouro digital também, certo? Aí fica a critério de cada um, mas ao longo dos anos, né, pessoal, pô, saiu de 2000 lá, a onça, né, foi para 1.600 quase, agora já tá em 1.900. Gente, não é assim, né? Esses caras aí, pessoal, eles têm gerações deles, né? É mapeadinha, bonitinha. Eles veem o dinheiro geracional. Ele não é que nem você aí, né, que espera ganhar. Vou ganhar 100 mil dólares a partir de 1 dólar
em 2022. Não, gente, não é assim que eles pensam, né? Eles pensam em dinheiros geracionais. Enquanto nós, a classe média aí, nem a prole vamos ter mais, né? Então tinha lá o proletariado, né? O cara que só tinha a própria prole, os filhos, ele não tinha mais nada. Nem isso nós teremos, né? Então os nossos jovens, nós mesmos aí, muitos da minha geração, não tiveram nenhum ativo, né? E ainda não tiveram filho porque vejam o mundo que está sendo criado, tá certo? Você simplesmente não tem mais controle algum da educação do seu filho. E se você não concordar com alguma coisa, você pode ser preso. De novo, o que estamos passando no Brasil hoje não deixa a menor dúvida. Meu Deus do céu, quem em 2023 ainda pode ter alguma dúvida que isso daí vai sair da esfera moral, cívica e vai entrar na esfera jurídica. Então, se você não se comportar conforme os caras querem, você tá em cana, meu irmão, né? Deixa isso pra lá. Então, finalmente, aí a perda de 2022 significa que o banco não fará seu pagamento habitual aos governos centrais e regionais da Suíça. No ano passado, o bancão aí pagou 6 bilhões de francos, que legal, né? Na verdade, se o banco seguisse regras e lógicas de contabilidade semelhantes a de qualquer outro banco, teria sido eliminado com uma perda que obliteraria todo o seu capital social. Gente, o prejuízo foi tão grande que os caras, né, quebrariam, gente, quebrariam, mas o Banco Central pode, né, como dizia aquela personagem do Zorra Total, né, Banco Central pode tudo, meu amigo, não tem problema nenhum. Não tem problema, gente, problema nenhum. Mas no mundo mágico da senhoriagem, olha só, essas traduções são maravilhosas, né? Onde se supõe que bancos centrais sejam capazes de imprimir novamente, literalmente, sua saída de tudo. O banco nunca perde e o Banco Central aí continuará sua alegre existência como se nada tivesse acontecido. Gente, de novo, vamos lá, né? Eu sei que isso é um assunto mais lá pro Portal 137, mas esse grande império mundial, né, gente, chamado aí iluminismo, progressismo, essas coisas aí que a gente vê, né, ele criou sem dúvida alguma o mundo, né, mais injusto de todos, porque simplesmente um grupo, né, ridículo, minúsculo, de meia dúzia realmente de pessoas no mundo, elas podem fazer o que for, gente, elas podem perder dinheiro, elas podem não inovar, elas podem ser responsáveis, elas podem. Não tem regra. E não tem problema, porque é só imprimir mais dinheiro, pessoal, certo? Isso começou lá com os renascentistas, no momento que decidiram, né, começar a concessão de crédito. De novo, gente, você tem um excedente de produção, né, um excedente de poupança, e você emprestar aquilo é lindo, é moral, tá certo, mas você não ter, né, não ter, e você produzir o capital do nada e se tornar ultra podre de rico, isso é terrível, né? Isso faz exatamente com quem governa, né, gente, não tem aí a menor responsabilidade, a menor preocupação com nada, e é isso daí, tá certo, pessoal? Então, gente, mais uma vez, né, mandem aí e-mail para receber o nosso material sobre o fechamento de 2022. Está muito especial aqui no Brasil para não cair em narrativas futuras, certo? A gente fez aí um apanhado de tudo que saiu na mídia principal, para não falar, né, que foi inventado, então tá tudo lá. Mandem e-mail e também, né, não se esqueçam aí que as opções continuam em seu momento de maior volume, maior procura. Para quem não sabe o que são opções, temos um curso aí muito bom. Dá para pagar no Pix, no boleto, no cartão e também a nossa área mensal, explicando bastante coisa ali. Tá certo, pessoal? Então, todos tenham aí uma excelente noite. Um grande abraço!